O dia do Inter foi marcado pelo anúncio da saída de Edenilson, que agora oficialmente é jogador do Atlético Mineiro. O anúncio também veio para o novo vice-presidente de futebol. Felipe Becker vai ser o membro político do principal departamento do clube e já começa a trabalhar ao longo dessa semana. Além disso, o Internacional finalizou a sua fase de pré-temporada em Viamão, no Hotel Vila Ventura. E agora inicia um período de recesso para os jogadores. Aliás, Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, não terá 3 atletas que foram inscritos, a pedido de Mano Menezes, para que eles se mantenham no visual do treinador. A gente fala também sobre o mercado da bola. E o Inter olha para o futebol chinês, onde pode estar um meia que pode vir a ser o reserva de Alan Patrick. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu nesta quinta-feira no Noticiário Colorado. Eu começo falando sobre o principal assunto do dia e o principal anúncio do dia. E foi um dia marcado por anúncios. Mas Edenilson encerrou a sua trajetória como jogador do Inter após 6 temporadas. O Internacional confirmou oficialmente a venda do jogador para o Atlético Mineiro. Os valores a gente sabe nos bastidores. $1.250.000 pagos pelo Galo Mineiro ao Internacional. Parcelados, é verdade. Mas o Edenilson já se despediu em suas redes sociais, publicou 2 vídeos, um se despedindo do Inter, outro dando suas boas-vindas para a torcida do Galo, e agora ele assinou um contrato de 2 temporadas com o Atlético Mineiro. Se encerra uma passagem que é controversa, que é dividida, tem opinião dividida entre os torcedores do Internacional. Muitos gostavam do Edenilson, muitos não gostavam do Edenilson, e eu falei sobre isso aqui. A saída de Edenilson ela representa de alguma forma o fim de uma era, e vocês vão entender o porquê. É só clicar nesse vídeo que eu gravei logo depois do anúncio do Internacional, dessa informação que a gente já vem trazendo há algum tempo, que o Edenilson estava acertado com o Atlético Mineiro. Outro anúncio importante realizado nesta quinta-feira foi do novo vice-presidente de futebol do Internacional. Um assunto que estava sendo tratado nos bastidores pelo presidente do clube, Alessandro Barcelos, que desde a saída de Emílio Paparelzin não colocou ninguém neste cargo. E hoje o Internacional anunciou o nome de Felipe Becker. O Felipe Becker ele tem experiência no departamento de futebol, ele era diretor do time sub-20 do Internacional, ele foi presidente do Aimoré no ano de 2013 e é um cara que desde muito tempo trabalha no meio do futebol. E agora será o vice-presidente de futebol colorado, é um conselheiro do Inter também, de movimentos ligados aos movimentos da atual gestão. O que eu apurei com pessoas do Internacional sobre a nomeação, do Felipe Becker? A primeira delas, não muda o papel do vice-presidente de futebol. Não vai ser função do Felipe Becker, como não era função do Emílio Paparelzin, como não era função do João Patrício Hermann, indicar jogadores, executar negociações, conversar com possíveis contratações e empresários. Não é essa a função. É uma função muito mais de dar suporte aos profissionais que trabalham na área, aos profissionais que trabalham no departamento de futebol. E suporte também político, em relação ao restante do clube, a parte política do clube. É essa a função do Felipe Becker. E por que o nome do Felipe Becker? Primeiro, porque é um cara que já conhece futebol, já trabalhou no futebol, é um cara que sabe falar de futebol, é um cara que entende de futebol, e mais do que isso, é um agregador. Esse foi o principal adjetivo colocado para mim ao se falar de Felipe Becker, que no bastidor é um cara super gente boa, um cara super do bem, de muito bom trato, e por ser esse cara agregador, um gestor de pessoas, o Internacional escolheu ele para ser o vice-presidente de futebol e já começa a trabalhar a partir de agora, Aliás, trabalho do vice de futebol, supervisionar e falar sobre o mercado colorado. E eu vou atualizar aqui como estão as buscas do Internacional. O Inter busca, de maneira mais veemente, um volante, e aí o primeiro da lista é
O Gregore, tá? Volante que era do Bahia, está no Inter Miami. O Inter está tentando a contratação desse jogador, mas é uma contratação muito complicada, tida como muito difícil nos bastidores. E o Inter quer também um centroavante. E ao longo dessa quinta-feira se falou no nome do Rafael Navarro. Eu não tive confirmações ainda em relação ao nome desse jogador. Ele está no Palmeiras, não é um jogador que está sendo muito utilizado no Palmeiras, e a partir disso se levanta a chance do Inter conseguir fazer um negócio por esse jogador. Eu não tenho confirmações ainda do quanto o Inter quer Rafael Navarro, mas é uma possibilidade e a gente vai aprofundar essa apuração ao longo dos próximos dias. Gregore e Navarro surgem então como possibilidade de negócio do Internacional. Mas quem surgiu também como uma possibilidade de negócio é o Guilherme Marques, tá? O Guilherme Marques é um meia que joga no Guangzhou City, da China, tá? E ele tem 31 anos de idade, mas não jogou ainda profissionalmente no futebol brasileiro. Ele surge em um clube pequeno, vai para o futebol português, no Braga, de lá ele roda para o futebol português, polonês, italiano, e chega no futebol chinês, onde ele já está há algumas temporadas. Ele é um meia, tá? Um meia atacante, o Guilherme Marques, canhoto, de bom trato com a bola, ele protege muito bem a bola, ele me lembrou um pouco o Alan Patrick na maneira de conduzir a bola, mas ele é um pouco mais finalizador do que o Alan Patrick, tá? Mas é um jogador que seria para essa função. O Inter deve liberar o Tyson nos próximos dias. Precisa de um reserva para o Alan Patrick. E o Guilherme Marques pode ser esse cara. O Inter teria a concorrência do São Paulo e do Corinthians, tá? Que na imprensa paulista estão se movimentando pelo jogador. Eu não tive também a confirmação do Internacional sobre o interesse pelo atleta, mas alguns colegas noticiaram isso. Lucas Colar, por exemplo, que é um cara muito bem informado de Internacional, trouxe essa informação e eu coloco aqui. O Guilherme Marques pode ser um jogador na mira do Internacional, 31 anos de idade. A quinta-feira marcou o fim dos trabalhos do Inter em Viamão. Foram 4 dias no Hotel Vila Aventura, nessa fase da pré-temporada, muito voltada para o aprofundamento tático e técnico dos jogadores. Eu estive por lá na manhã da quinta-feira e acompanhei um treinamento de posse de bola, tá? Destaques, Mário Fernandes, estou gostando do Mário Fernandes, chamando o jogo, pedindo a bola, dando carrinho, bem antenado na atividade e parecendo não sentir a falta de ritmo de jogo de um cara que não joga profissionalmente desde maio, tá? Os garotos foram bem também, o Luca, o Felipe Mota, com personalidade, e agora os jogadores vão para férias, ou recesso, tá? De 10 dias. A reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro, e aí se retomam os trabalhos, pensando já em Campeonato Gaúcho. O Inter estreia no dia 21 de janeiro, se não me engano, contra o Juventude, e já na semana que vem deve ter um jogo treino, tá? Pode ser contra o Sindicato dos Atletas, pode ser contra outra equipe, mas o Inter vai ter um jogo treino, isso é confirmado já na primeira semana, ou no final da primeira semana de retorno após esse recesso. Para fechar, eu gravei um vídeo na tarde desta quinta-feira falando sobre os garotos, tá? Que estão treinando no time principal, o Luca e o Felipe Mota, que estão recebendo uma atenção especial do Mano Menezes, que pediu para que eles não joguem a copinha. Eles vão ficar em Porto Alegre, trabalhando com um grupo profissional. Se precisar, serão chamados para São Paulo para disputar a copinha, mas a tendência é que eles fiquem aqui trabalhando sob os olhares do técnico Mano Menezes, e aí possam ser utilizados já no começo do Campeonato Gaúcho. Eu dou mais detalhes nesse vídeo aqui, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Sexta-feira a gente tem Arsenal e West Ham, tá? O retorno da Premier League retorna ao calendário europeu. Odd do West Ham, 6. Empate 4.33. Odd do Arsenal, 1.52. O Arsenal que é um dos grandes times dessa temporada europeia. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito na segunda-feira. Esse jogo do Arsenal, tá? Mas já vale ir adiantando a tua apostinha. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!